medo de perder não pode ser maior que o desejo de ganhar. Já disse o técnico Vanderlei Luxemburgo. Senhoras e senhores, teremos hoje em nossa Visão de Valor um super papo sobre vendas, sobre performance, empreendedorismo e sabe o quê? Visão! Teremos no nosso Visão de Valor meu amigo Heran Oliveira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, o Heran teve no nosso 6º Congresso Paraibano de Vendas, foi um dos nossos palestrantes, trouxe muitos insights. E disse, Heran, tu não vai voltar sem gravar esse nosso Visão de Valor, cara. Daqui a pouco ele vai pegar o voo, mas tá aqui conosco para bater esse papo. Heran, cara, conta logo pra gente. Como você entrou no universo? Você que é conhecido como alquimista dos óculos. Como você entrou nesse mundo? Da ótica. Da ótica. Da ótica. O óculos, ele é apaixonante, né? É uma coisa muito gostosa, né? Porque você lidar direto com o ser humano. Então, as pessoas, às vezes, dão muito valor ao produto ou à prestação de serviço. Só que por trás disso tem um ser humano. E o ser humano, ele precisa consumir ou usar alguma coisa que você vai servir a ele. Eu sempre tive uma generosidade em servir as pessoas. Eu amo servir, eu nasci para servir e ser uma pessoa melhor cada dia mais. Meu pai, quando eu tinha 14 anos, ele quebrou financeiramente e nós tivemos que trabalhar, eu e meus irmãos. E a minha irmã, com 15, eu já tinha 15 anos, ela foi trabalhar numa ótica. E eu ia visitá-la. Eu já, devido à igreja, já me vestia um pouco bem, né? E aí, quando eu cheguei lá, me encantei por aquele mundo de luxo, aquele mundo maravilhoso. Ela trabalhava numa ótica de alto ticket, já era no aeroporto de Guarulhos, internacional. E naquela época, quem viajava tinha condições financeiras um pouco maiores, né? Então, lá era um acesso a uma loja quase que um shopping Guatemi de São Paulo, de alto luxo. E eu me encantei, aí eu brinquei até com ela, ela foi falar com a proprietária da ótica. A ótica, ela falou, não, traz seu irmão para ajudar a gente aqui e começar aqui. E ali eu entrei nesse ramo. Quando eu entrei, meu primeiro líder, meu primeiro supervisor, um cara que eu devo muito a ele, Roberto, ele falou, cara, quando você entrar nesse mundo, você não vai sair nunca mais. Ele é apaixonante. E realmente, eu comecei a ter, assim, um desejo de cada vez querer saber mais, entender melhor sobre óculos. E eu via que as pessoas gostavam dos óculos para ficarem melhores, né? Para ficarem mais bonitas, mais elegantes. Então, as pessoas associam uma coisa ruim, eu uso um óculos por uma deficiência visual. Não necessariamente, porque o meu óculos não tem grau. Eu fiz a cirurgia refrativa e eu não sou hipócrita em falar que as pessoas não nasceram de óculos. É um opcional, entendeu? Então, você hoje tem métodos de refração para tirar o grau que você tem, você vai poder implantar uma lente e tirar o grau, mas isso não vai acabar nunca com a minha profissão, porque cada vez mais vai nascendo mais seres humanos que precisam e desejam usar o óculos. Então, eu sou um adepto de usar o óculos com os filtros necessários para as telas, né, que as pessoas hoje estão usando muita tecnologia, e ela é nociva aos olhos, então você precisa de uma lente com uma proteção. Então, eu uso o óculos sem grau, eu acho que é bonito, te constrói uma imagem. E eu busquei uma linha totalmente diferenciada. Eu trabalho muito na construção da imagem da pessoa, buscando todo o trabalho de visagismo, uma estética muito perfeita, a parte técnica com maestria, porque daí eu fui um pouco mais conhecido com os oftalmologistas, a pessoa que resolve o caso de grandes graus. A gente recentemente entregou um óculos de uma menininha de 2 anos e meio, de 24 graus de miopia. Entendeu? Então, assim, as pessoas nem imaginam que esse mundo tem muita possibilidade e dá para você gerar valor, entendeu? Tudo dá para gerar um valor. E o ser humano, ele precisa ser valorizado. O ser humano está cada dia mais se desvalorizando, então simplificando as coisas, sendo que pode se tornar algo nobre. Então, o óculos é algo nobre. Quando o óculos surgiu, só os poderosos, né? Só os ricos, só os grandes reis poderiam usar. Então, era um artigo de distinguir exatamente quem tinha poder e quem não tinha poder. E hoje não, hoje é um acessório que todos podem ter acesso. O custo é muito baixo. Só que eu sempre recomendo, faça num lugar que a pessoa tenha qualificação técnica. Perfeito. A formação técnica hoje faz muita falta no nosso segmento. Perfeito. Pessoal, eu preciso destacar aqui que eu conheci o Heran não como um palestrante apenas, mas eu conheci o Heran quando ele foi me atender. Eu fiz um trabalho de consultoria de imagem com o Alexandre Taleb
E na construção da minha imagem, o Taleb soube, né, que eu iria precisar usar um óculos. Cara, você tem que fazer seu óculos com a maior autoridade do estado de São Paulo. Você vai para São Paulo, vai procurar o Heran, e você... Quando esse cara me abordou, eu já percebi olha o naipe do homem. Diga, esse cara é diferenciado. Segundo, ele em nenhum momento estava preocupado em me vender. Ele estava preocupado em entender o que eu de fato queria. E hoje os óculos que eu utilizo são todos... Eu nem escolho óculos, eu não escolho óculos. Quem escolhe é o Heran. Roberto, ó, pelo teu rosto, simetria, distância e tal. Eu queria que você pudesse contar pra gente, Heran, um pouquinho dessa tua abordagem. Que, pessoal, diga-se de passagem, é uma abordagem para um grande campeão. É para poucas pessoas, mas olha isso aí. Se torna um mestre, né? Quando você começa a conhecer um pouco mais e dominar um pouco mais o assunto. Só que a gente volta a falar novamente do ser humano. Então, assim, obrigado pelo elogio da roupa. Aliás, ontem foi um dos mais comentados, né? Todo mundo vinha e falava que elegância. E eu acho interessante porque eu falo isso todos os dias para todos os meus clientes. Isso aqui é o meu uniforme, tá? Então, nós que servimos o exército, a gente sabe o que é estar alinhado com o uniforme. Então, aqui, gente, eu estou bem vestido para você, para o meu cliente. A primeira coisa que eu penso é em estar sempre bem apresentado para o cliente. Se ele já olha e vê que eu me cuido, que eu tenho, o respeito por ele, ao me vestir bem, ao me alinhar, ao estar sempre preocupado com o corpo, a questão da saúde, ele acha que eu vou, numa mensagem subliminar, cuidar bem também dos óculos dele, né? E eu penso muito no ser humano. O óculos, ele tem algumas particularidades nas quais você pode construir uma imagem ou destruir uma imagem. Então, a questão do óculos, ela não fica simplesmente na estética. As pessoas confundem e falam assim, o óculos vai me deixar assim, o óculos vai me deixar assado, eu tenho que ser um óculos de grife, tem que ser um óculos caro. Não, tem que ser um óculos muito bem escolhido tecnicamente. E a gente trabalha com alguns pontos chaves no óculos. Então, um tipo de testa, um tipo de cabelo, um tipo de nariz, uma face, um formato de rosto, rosto alongado, rosto quadrado, um rosto curto. Então, tem vários tipos de rosto e vários tipos de óculos. Então, as pessoas às vezes me chamam num direct ou por mensagem e falam, Heran, como que você desenvolve uma armação de óculos? Como que é o seu ateliê? Eu falo, não, eu não desenvolvo. Hoje, as grandes marcas, as grandes grifes do mundo, elas disponibilizam vários tamanhos de óculos. Tamanho de ponte, que é essa parte que divide as duas lentes em cima do nariz. Uhum. Tamanho de frontal, tamanho de altura, tamanho de haste, porque cada pessoa tem um comprimento de rosto. Então, dentro das marcas, você vai escolher as medidas corretas para cada rosto. Então, assim, eu não preciso desenvolver uma marca hoje para adaptar um óculos muito bem no rosto da pessoa. Até porque isso geraria um custo enorme para todo mundo. Se todo mundo falasse assim, eu vou desenvolver óculos, eu vou fazer óculos em impressora 3D. Ainda não tem um acabamento com a maestria dessas grandes potências italianas, francesas, alemãs, japonesas, que produzem óculos com um acabamento muito refinado e um custo baixo. E aí o óculos se torna um acessório hoje acessível a qualquer ser humano. Então, assim, precisa só o quê? Tem um profissional habilitado para que escolha o óculos corretamente. Então a pessoa às vezes me procura e fala assim, mas eu não gosto do óculos porque ele fica pegando o meu nariz. Amigo, cada septo nasal tem o seu formato de ponte, tem a distribuição correta do óculos. É só o técnico fazer uma anamnese, fazer uma análise muito cautelosa do seu rosto. Então você vai estudar o cliente. Hoje eu faço um trabalho de consultoria de imagem na qual eu estudo a pessoa antes. Antes de eu te atender, você poderia até ter explorado esse assunto e falado, né? Alguns clientes até brincam comigo, eu tenho tirado um pouco isso pé, que é sempre o primeiro óculos que eu acerto. Foi o seu caso, né? Exato. Primeiro óculos. Então, mas é o quê? Setor de primeira. É treinamento. Oscar Schmidt, né? Não gosta de falar que é o mão santa. Ele fala foi muito treinamento. Então, a gente vai fazer um trabalho amanhã, vai atender um cliente amanhã e muitas das vezes o representante, o vendedor, ele não gera o valor naquilo, que é o cliente. Seria o produto dele, né? Ele não sabe o nome, ele não sabe o sobrenome, ele não sabe nem a feição da pessoa.
Então, assim, ele não sabe nem a religião da pessoa. Então, quantas vezes a gente vai abordar alguém, você não pode esticar a mão. Você tem que ver se a pessoa permite aquilo. Então, o cliente está na governança, né? Eu trabalho muito em cima de arquétipos. Então, a gente tem a mania, o vendedor tem a mania de chegar e já esticar a mão para o cliente. Não, você sabe que a postura de um presidente, se ele quer te cumprimentar, ele estica as mãos. Tô certo ou tô errado? Certinho. Depois você vai e cumprimenta. Então, ali quando você dá esse respeito para o cliente, não quer que você não queira cumprimentá-lo, mas você está dando autoridade para ele. Ele é autoridade naquele momento. E aí sim, você com toda a humildade vai estudar a necessidade dele. Dentro da necessidade dele, se você quer uma entrega 100%, não tem margem de erro, amigo. Entendeu? Porque eu trabalho numa matemática exata, eu trabalho em física, né? Então, assim, as lentes hoje têm alta precisão de tecnologia. As armações hoje são os melhores materiais utilizados no mundo. Então, a pessoa não pode chegar e falar, eu uso um óculos pesado. Tá mal feito. Eu uso um óculos que aperta meu rosto. Tá mal escolhido. Eu uso um óculos que eu não enxergo direito. Impossível. Entendeu? As máquinas hoje não erram. Os oftalmologistas hoje têm quase que 98% de acerto antes de refinar o grau. Então, assim, eu sei porque os meus principais clientes são os oftalmologistas. Eu vivo da receita do médico. E os principais médicos do Brasil hoje me indicam. Então, eu tenho contato direto com esses profissionais. E eles estão sempre trocando figurinha comigo. É assim, eu prescrevi tal grau, qual o tipo de lente correta para esse paciente, o hábito dele é esse. A pessoa, às vezes, você vai encontrar muito, né? Na nossa idade, a gente já tá chegando aí, você ainda é bem mais novo do que eu, mas em ter o grau de perto, né? E aí vem aquele, eu tô já esticando o braço para enxergar para perto, né? Eu uso multifocal. Eu não me acostumo com multifocal, isso é um mito, gente. Entendeu? Se a receita for bem feita, se o grau tá certinho, se as medidas estiverem corretas, se você tá disposto a investir num acessório que você vai usar o dia inteiro, que é o óculos, você faça uma lente boa. Então a pessoa pega e investe num relógio que tem mais 5, fica na gaveta, não vai usar os 5 relógios de uma vez, tem 4, 5, 8 pares de sapato. A mulher às vezes tem uma bolsa que custa 30, 50 mil reais, eu trabalho no alto luxo, então vejo isso com muita frequência. Então às vezes até fica um disparate assim para mim, eu falo, uau, e a pessoa não quer comprar um óculos que tem um valor, sabe? Não é 2, 3, 80 mil, não interessa o valor, vai estar em cima do seu nariz. Vai estar entre 4 olhos, os seus 2 e os meus 2. Então, assim, não sei se você sabe dessa informação, e as pessoas começaram a se aprimorar um pouco mais depois da pandemia e do home office. 70% do que a pessoa te olha, 70%, em frações de milidécimos de segundo, tá daqui para cima. Então, por isso que a indústria da beleza tem crescido muito. Lente de contato nos dentes, harmonização facial, um cabeleireiro, um barbeiro. Então, são segmentos que estão crescendo muito. Por quê? As pessoas começaram a olhar muito. Não é porque as pessoas olham para a barba, elas às vezes esquecem até o calçado que você está no pé. Então, às vezes, a gente pisa num sapato, num tênis tão caro e a pessoa não quer colocar um óculos de R$1.000 no rosto. Uau, eu acho caro um óculos de R$1.000 no rosto. Tem uma ilustração, não sei se eu te contei, se eu posso te falar um exemplo desse. Estava atendendo um cliente, né? E ele uma condição financeira boa. E ele estava com a esposa. E a esposa dele, ela era dentista, eu não sabia. Sim. Porque o meu contato era com ele, a receita era dele, tudo era direto com ele. Então eu estudei ele 100%. E ele tinha um grau, assim, um pouco elevado, as lentes dele tinham valor acima do normal. Isso é em qualquer lugar, hoje é tudo tabelado, tá? O Erandi não cobra um overprice, porque é o Erandi, reconhecido aí o melhor do Brasil, faz coisa que ninguém... Não tem nada a ver com isso. E atende os famosos, não. Muito pelo contrário, é aí que eu sigo à risca a indicação do fabricante e do fornecedor do produto para seguir ali o preço sugestivo. Aí eu atendendo esse cliente, ele virou para mim e falou, pô, Ira, a esposa dele, dentista, recapitulando, né, storytelling, aí ele falou, pô, é muito caro isso aí, né, cara? A conta dele tinha dado 16 mil reais, vou falar valores aqui, tá? 16 mil reais, sei lá, eram 3 óculos. Aí eu falei, uau, ele falou, não é que não tem, não é caro o seu produto. Eu reconheço cada detalhe que você falou, eu acho que tem valor nisso, né? Não é caro, é que eu acabei de gastar
quase 50 mil reais na minha boca, nos meus dentes. Aí eu falei, uau, só isso? Aí ele falou, rapaz, ou você tá ganhando muito dinheiro ou eu que tô pobre. Aí eu falei, não, eu achei barato. Aí ele falou, barato? Aí a esposa dele riu. E eu não tinha entendido ainda. Aí eu falei, você vai deixar os dentes em casa ou você vai levar ele pra trabalhar? Aí ele, não, eu vou levar. Falei, você vai levar todo dia. Você vai acordar com os dentes, vai dormir com os dentes, vai ficar o dia inteiro com os dentes, vai mastigar com os dentes. Foi barato. Longo prazo, isso aí foi de graça. A esposa dele falou, tá vendo? Você precisa dar mais valor. A minha profissão. Aí que eu descobri que ela era dentista. Então, assim, as lentes de contato hoje também, né, facetas de dente, também não são caras. Mas as pessoas não entendem que é um valor. Fica muito preocupada no preço, Preço, né? preço. Eu vou colocar com um dentista que me dá um valor a menos. Aí dá uma infiltração, gera mau hálito, vai quebrar na hora errada. Já pensou? Eu tenho uma história verídica que uma moça estava na última entrevista e os dois headhunters que estavam contratando ela, eles tinham uma disputa, porque tinha um candidato que tinha mais pretensão à vaga do que ela. E ela tinha 8 graus de miopia. E ela tinha um óculos extremamente sem condições de uso. Uma lente estava quebrada, aí ela falava, eu dormia com óculos. Ela me contou essa história, né, toda. E ela dormia com óculos ali, de vez em quando, tudo, e não se preocupou em fazer óculos. Usava lente de contato todos os dias. No último dia da entrevista, ela perdeu a lente. Caraca. E não tinha condições de colocar, conjuntivite no outro olho, a outra lente estava danificada, pegou uma bactéria, e ela ficou impossibilitada de ir. Não conseguiu remarcar o bate-papo com os dois headhunters, perdeu uma vaga de emprego de valor inestimável. Por quê? Ela não deu valor aos próprios olhos, a visão de valor do futuro. Então, assim, a minha profissão, ela é muito nobre, né? Eu falo que de todos os sentidos que o ser humano tem, quando a pessoa fala para mim assim, o óculos é caro, eu não gosto de usar óculos, você deveria pensar que você tem que gostar de enxergar. Quantos seres humanos são cegos ou perderam a visão, não enxergam. Então, assim, eu não gosto de correr. Amigo, você tem pernas. Já agradece a Deus que você tem pernas, né? Então, assim, as pessoas são mal agradecidas. Por isso que eu tenho cada dia mais estudado o ser humano, a pessoa, o cliente, né? E não o produto. Produto, modesta parte falando, eu domino muito bem. Cada dia tem mais tecnologia. A gente também tem que ser um pouco humilde e entender que tem que estudar. Tem que estudar, né, Tem que cada vez buscar mais conhecimento, saber o que vem hoje de inovação no mercado. Cada hora as armações estão num perfil. A pessoa quer usar um tipo de armação que ela é uma tendência de moda. Eu sempre abordo isso, apesar de estar sempre antenado com a moda e me vestir muito bem, você tem que ser, igual o Taleb fala, atemporal. Você não pode seguir muito modinha, porque a modinha fica cara. A modinha, ela troca muito rápido. Então, aí sim, você vai ter que trocar de óculos a cada 3 meses, a cada 6 meses, vai estar sempre alimentando ali o seu portfólio de óculos, né? E uma coisa interessante, e você não citou, eu gostaria de citar aqui, que as pessoas têm o péssimo hábito de comprar um único óculos. É verdade. Não é isso? E gerando valor ao produto, dificilmente eu atendo a um cliente hoje que eu venda um único óculos. Acho que faz anos que eu não sei o que é isso. Então, quase todos os meus clientes sempre saem com mais de 2 exemplares de óculos. Na quinta-feira... Eu sou este cliente, diga-se de passagem. Jogo no início, né? Logo agora, então, cara. já tem um monte, já tem uns 10. Eu atendi um amigo querido aí na quinta-feira. Ele até é CEO de um site famoso aí e tal. Não vou citar nomes para não comprometer. E ele foi com a visão de trocar um único óculos. Eu postei o history dele. Ele saiu com 4 óculos. Uau! E ele fez o próprio testemunho dele no history. Eu falei, não, faço questão que você faça esse depoimento. Porque as pessoas... E não é valor, tá? Foi fora das minhas condições financeiras. Não, lembrando de novo, tem a armação de óculos de tal valor a tal valor. É o que o seu bolso pode pagar. Sendo com um técnico, um consultor especializado, você vai escolher o óculos certo para o seu rosto. Entendeu? Maravilha. Você citou muito, e eu conheço alguns de seus clientes famosos, mas geral que nos assiste está curiosa. Por quem é o famoso que o Heran atende? Você poderia citar aqui alguns nomes
Posso. Uma lista pequena, tá? Aham. Para não ficar aqui. Vanderlei Luxemburgo, né? Hoje é atual técnico do Corinthians, acabou de assumir. Já comandou o Real Madrid. Então, para mim, né? Eu sou amigo pessoal dele e adora óculos. A imagem dele você sempre vai ver com óculos. Já é um dos técnicos mais famosos do Brasil. Oscar Schmidt, né? A lenda do basquete viva hoje no Brasil. A gente não tem um representante com esse peso, né? Tinha aí Pelé, tinha Ayrton Senna e perdemos, então nós temos essas duas referências, os meus clientes. O próprio Alexandre Taleb, seu consultor de moda, é o maior consultor de moda da América Latina. Mauro Naves, né? Quem não conhece Mauro Naves, repórter da Rede Globo, hoje está na ESPN, é meu cliente. Ale Oliveira, do mundo do esporte, comentarista mais pro lado do humor. Patrícia Naves, Paulo Baruch, Thiago Brunet? Thiago Brunet, Pyong. Pyong Lee. Pyong Lee usa óculos sem grau, né? Então, assim, e usa óculos. Tem vários exemplares de óculos. A gente construiu a imagem dele. Foi até interessante, porque eu atendi uma outra famosa, e aí ela falou assim, você sabia que o Pyong ficou mais bonito de óculos? Eu falei, olha lá, eu vou falar isso pra ele. Então, assim, o Pyong também. E tem mais alguns outros aí, de presidentes de instituições religiosas, né, das principais do Brasil hoje. Eu sempre gosto de falar do tema que eu sou privilegiado em atender os principais das suas profissões. Então, o principal tal coach, o principal do mundo da moda, o principal do futebol, o principal do basquete, o principal... E quem não for ainda ser atendido pelo Heran, uma hora vai ser. Ah, garoto. Os semelhantes se atraem. Heran, muitos que nos assistem são vendedores, Sim. né? Ou estão atuando como vendedores, gerentes, líderes, empreendedores, e podem estar se perguntando, tá, mas como é que de fato eu consigo aumentar o meu resultado, melhorar a minha abordagem do cliente, servir melhor? Eu queria que você pudesse dar algumas dicas pra gente. Sim, total. De Fácil. vendas, de abordagem, de atendimento. Total. Vou citar primeiro ponto, tá? Isso daí é uma coisa que são regras básicas de etiqueta e as pessoas não se preocupam. Todo mundo tem o seu perfil traçado já desde criança, e é uma coisa que eu estudei muito forte, que são os arquétipos, né? Então, são padrões, formatos, né, imagens e mensagens subliminares, estudado pelo psiquiatra Carl Jung, e essa predisposição no ser humano, ela se sobressai no seu Self 1, que é o seu principal arquétipo, na sua harmonia principal. Então, a pessoa ali, o Heran é um alquimista, é um cara que é um criador do algo simples para algo nobre, ele está em total harmonia com o arquétipo dele, ele se sobressai no arquétipo do alquimista. Mas muitas vezes o Heran é rebelde. Eu sei que eu sou rebelde. Muitas vezes o Heran é um amante, aquele apaixonado, aquele cara envolvente, eloquente, que aí o vendedor precisa ter isso daí. O Heran muitas vezes é um governante, porque ele é um empreendedor, tem as suas empresas, ele precisa impor regras, ele precisa impor limites. Mas para o vendedor, a dica simples, básica, é amar o cliente. Opa, anota aí, ó. Amar o cliente. Isso é uma coisa, gente, que é um slogan que tem até na minha sacolinha. Amar ao próximo como a ti mesmo, versículo bíblico, né? Então, os ensinamentos que eu levo para minha vida é do Mestre Jesus. E tá lá. E quando eu falo amar, se as pessoas pudessem ler o meu WhatsApp, até mesmo às vezes você vai olhar ali o meu history, algum comentário que eu faço no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu falo, eu te amo. E eu falo, eu te amo para o cliente, eu falo, eu te amo para um amigo. Eu amo o ser humano. A primeira coisa, o cliente, ele sente quando isso é verdadeiro ou não. Então, você passa isso para ele. Eu quero fazer o melhor para o cliente. Só que você quer fazer o melhor para o cliente pensando no que é melhor para você. Se você for na minha casa e querer comer a minha comida preferida, às vezes não é a sua comida preferida, entendeu? Você fala, eu gosto de lasanha, o Heran gosta de salada, pratos totalmente diferentes. Dá para comer salada com lasanha? Eu aprendi que dá, tá? Tem uma amiga que deu essa dica aí, por sinal, fica muito bom. Eu como salada com tudo hoje, amo. Mas assim, você tem que se preocupar com o outro, servir ao outro, tá? Para se tornar um mestre, precisa servir, precisa ter conhecimento. Não vou nem tocar no assunto, que é uma coisa muito, que eu assim, até me arrepia. Quando você chega, porque já aconteceu comigo, tá? Logo no início da carreira, mas no início, porque eu reverti isso muito rápido. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, é que saibam de um assunto que eu domino mais do que eu.
Entendi. Isso eu sou extremamente chato com isso, eu estudo demais, eu busco cada ponto. A Iran lançou tal lente nova, assim, como você não sabe? Aí eu vou me aprofundar, eu vou querer saber, eu quero entender métodos, eu quero saber qual o resultado, eu quero saber valores, eu quero saber tudo, a origem, porquê e tal. Então, quando o vendedor não domina o seu produto, isso não dá nem para tocar no assunto, amigo. Desculpa. Você já tá... Esquece, o cara já tá totalmente fora da curva, fora tá da errado. curva, tá errado. Então, primeiro ponto é esse. Só que lembrando o tema da palestra ontem, o produto não reage, o produto não tem emoção. Então, primeira coisa que eu fiz, e para mim deu super certo, é amar o próximo, amar o cliente. Então, teve uma época na minha vida, posso dar esse storytelling rapidinho? Por favor. Pra você ter uma ideia que cada dia tem uma oportunidade, tá? Eu trabalhava numa ótica em 2001, e eu atendi com tanta maestria uma cliente que tinha 4 graus de miopia, 4 graus e 75 de miopia em ambos os olhos. E ela não usava óculos, só lente de contato. Ela foi comprar lente de contato comigo. Aí ela falou assim, descartáveis, né, que vende nas óticas. Aí ela falou assim, não, eu só uso lente porque eu não gosto de óculos. E eu na lata já olhei pra ela, muito bonita, falei, você não gosta de óculos porque você não me conheceu antes. Porque você é tão bonita, é difícil um óculos deixar você feia. Aí ela, uau, você é muito simpático. Ali começamos um bate-papo. Ela me contratou para vender no break, estabilizado. Não tinha nada a ver com a minha profissão. Só que aquilo ali, ela gerou um valor para mim. Irã, você ganha aí tantos R$1.000, você vai ganhar 10, 20 vezes a mais. Uau. Então hoje, gente, tem aí os blogueiros, tem os influencers, tem os palestrantes, tem pessoas de tal, tem Alberto Marinho, cada um tem a sua profissão. E não tem limite de ganho quando você se torna um mestre e o ser humano descobre o seu valor. Porque você pode ser um cara apaixonante, usar o arquétipo do amante, e você envolver a pessoa certa no momento certo. Por quê? Um tema que eu sempre falo e falei na mesa ontem, jantando, né? Ninguém tá no lugar errado na hora errada. Exato. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O maestro Jesus, né, o arquiteto do mundo aí, para quem gosta de falar dessa maneira, eu acho que é o criador do universo, ele põe cada peça no seu lugar na hora certa. Então você vai estar no lugar certo, na hora certa. Só o impossível só vira realidade quando você está bem preparado, quando a oportunidade aparecer. Frase de Oscar Schmidt. Então treine o ser humano, busque cada vez mais conhecimento sobre o ser humano e você vai estar preparado para vender o melhor. As pessoas querem, isso a gente escuta de todos, né? Os mentores de venda. Querem já ver o resultado. O cara quer ver o cartão pronto. passar, né? Eu quero ver a filetinha do cartão subir. Amigo, as vendas mais altas que eu fiz, o cliente comprou, eu não vendi. Eu amo falar isso. Amo. E se você perguntar, eu abro até valores aqui, não tenho medo nenhum de falar. Qual foi a venda mais para um único cliente? Eu tenho um único atendimento. Eu tenho uma regra. Eu vou falar a regra, tá? Eu adoro essa regra, porque um dia eu escutei que venderam 300 mil para uma pessoa física de óculos para um único cliente. Aí eu olhei aquele número, escutei aquilo, eu falei, uau, isso é faturamento de 5 empresas. Tá, o ticket médio de uma ótica hoje popularzinha é R$60 mil mês, cara. Pra você ter uma ideia. Aí eu falei, uau, existe isso? Tudo existe. A cliente veio, ficou comprando. Só que essa venda foi em 6 meses. Tá, então a cliente foi fazendo compras assim, ia lá buscar, comprava mais 3, ia lá. E aí foi dona de tal banco aí, tudo tinha condição para aquilo, tá? Valores. Claro. As pessoas têm que entender que não é que é o óculos, tá? Tem carro de 6 milhões, não é isso? Tem apartamento de 20 milhões. Eu entrei no apartamento de um cliente que eu falei, uau, custa tudo isso mesmo? Meu Deus. Então, assim, não tem valores. Eu já fiz uma venda e eu classifico a venda mais alta pelo menor trabalho. Boa. Qual a velocidade da venda? Então, eu fiz uma venda de R$37 mil em 14 minutos. 14 minutos. Eu cheguei, o cliente falou, Irã, você está aqui com 1.001 recomendações. Te agradeço por você vir me atender, eu me senti mais importante que ele, né? Em um prédio imponente e tal, cara. E aí eu fui lá e ele falou, então você agora vai escolher os óculos certo para mim. E eu, fui muito cirúrgico com isso. Tinha estudado ele muito antes, vamos voltar nesse assunto. Quando eu coloquei os óculos, ele falou, cara, tá perfeito. Tem mais algum? Eu falei, dentro da sua necessidade hoje, isso resolve. Hoje, tá? Porque tem o óculos certo para cada ocasião.
para jogar golfe, para jogar tênis, para andar de barco, para velejar, para ir para neve, para vir para Paraíba, para você trabalhar no dia a dia, para você ir num podcast, para você ir num jantar à noite. Existem óculos para cada ocasião, tá? Então, assim, para quem tem condições, que usa roupa para cada ocasião, pode incluir o óculos com esse acessório. Então, para esse cara, foi isso, R$37 mil em 14 minutos. E, papum, fui embora, tchau, obrigado, e cirúrgico. Para mim, foi a maior venda. E fiz uma outra venda de R$88 mil para um cliente, aí sim eu atendi ele em quase 1h30, tá? E aí foi R$88 mil, que para mim foi o maior ticket médio que eu fiz. E esse cara comprou, os dois compraram. Show. Ah, o Eran vendeu? Não, eu construí uma imagem que vende antes. E a decisão é do cliente. Do cliente. O dinheiro é do cliente. O cartão de crédito é dele, a senha é dele, o poder de compra é dele. Não se confunda quando você se acha o melhor. Ah, eu vendi, eu fiz, você não vendeu nada. Você vendeu uma Ferrari de 1,5 milhão, o cara queria ter uma Ferrari de 1,5 milhão. Eu vendi um Cartier de ouro, o cara queria ter, ele tinha condição de ter, ele comprou. Então, eu aprendi com um mestre, quando eu gerenciei uma rede de 12 óticas, e ele falava assim, Eran, financeiro tem que tomar cuidado, porque ele nunca sabe quanto que o patrão tem no cofre. Então, a gente nunca sabe quanto pode gastar. Ele falou como financeiro de uma empresa. Eu levo isso para o cliente, varejo. Você sabe quanto eu tenho no bolso para gastar hoje? Se eu vou sentar no quiosque da praia, se eu posso comer um camarão de R$100, ou se eu vou chegar e falar, amigo, me vê um salgadinho de R$2. Você não sabe quanto eu tenho no bolso para gastar e quanto eu quero e estou disposto a gastar. Então as pessoas confundem valores e querem primeiro chegar no resultado sem passar o processo. Sem passar o processo, né, Eran? O imediatismo, a ansiedade, né? Isso aí faz falta hoje, cada dia mais. Mas eu bato sempre nessa tecla. Amar o próximo, entendeu? Estudar cada vez mais, entender melhor do produto, estar habilitado, porque todas essas grandes vendas, quando o cliente comprou, imagina que ele tinha um poder de compra em qualquer lugar. Né? Eu tenho um storytelling para contar muito legal. Dá. Eu estava entregando o óculos para um amigo, foi uma compra muito alta, e um outro amigo que indicou ele me ligou do carro em videochamada. O cara que fez a ligação é dono de uma rede de supermercado, tem condição financeira muito boa. E estava dentro do carro com o filho que tinham acabado de chegar de Dubai. E aí ele falou, você tá atendendo aí meu amigo que eu te indiquei e tal, parabéns, tudo. Agora aí, você tá muito famoso, né? Eu falei, que isso, cara, eu agradecer aqui vocês aqui e tal. Ele falou, não, meu filho acabou de chegar de Dubai e não quis comprar óculos lá. Ele falou assim, não, eu quero fazer com o Eran, o alquimista dos óculos. Então eu não sei se o meu filho tá muito mala ou se é você que tá muito mala que vai atender meu filho. Então assim, é legal porque eu falei, cara, o cara tem condição financeira de comprar no mundo inteiro. Exato. Acabou de chegar de Dubai e lá o pai falava pra ele, vai, compra tal óculos, escolhe esse aqui. Ele falou, não, pai, eu quero chegar lá. Só compro com o Eran. Só compro com o Eran. Então quando você gera esse desejo no outro, a grande frase que nós fechamos a palestra ontem, se você guardar aquela frase, você se torna mestre no que você faz. O cliente, quando ele volta, quando você vende para o cliente, você é bom. Quando o cliente volta, você é profissional, amigo. Virou cliente, né? Tem a outra frase do marketing, é quando ele volta. Ok. Só que você só é profissional. Você só entregou o que você prometeu. Que é nada mais, nada menos do que pagou, entrega. Beleza? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Ninguém fez favor para ninguém. Então, você é bom, você vendeu. O cliente volta, você é profissional. Quando o cliente te indica, você é o melhor. Show. Você é o top. Então, eu brinco com isso. Eu falo, eu vivo só de indicação, vou começar a aceitar essa frase que eu sou o melhor. Essa autoconfiança cada vez vai me alimentando mais. Mas por quê? Eu não indico coisa ruim. Se você pedisse para mim, você sabe disso, Eran, você vai me indicar tal coisa? Alberto, ou é o melhor ou não te indico. Então, assim, eu acho o meu ecossistema, onde eu estou no ambiente que eu estou vivendo, a ambiência, né? A ambiência. Elas indicam os melhores. Então, se chega até a mim, eu me sinto privilegiado de ser bom. Mas a trajetória, eu volto a falar, não é fácil. Acordar às 5 da manhã, treinar cedo, estudar muito. É uma coisa legal, né? Não sei o quanto você dedica do seu dia para estudar. E eu aprendi isso há 2 anos atrás, e eu tenho essa regra
de vida, que se nós pegássemos 2 horas do dia para estudar uma língua, dava para falar 10, né? Mas a gente não faz. Então eu tenho estudado 2 a 4 horas todos os dias. O ser humano, Show. não o produto. Show. O produto tem que buscar as inovações. Quando chega, você vai, estuda, fica fácil, já está mais tranquilo. Mas o cliente, o ser humano, a pessoa, cada dia mais entender o temperamento do ser humano. Ah, meu amigo, senhoras e senhores, o alquimista dos óculos. Passaremos, Heran, aqui o dia inteiro, cara, que não sei que não falta conteúdo, não falta papo. A conversa é muito boa, mas o tempo passa e a gente nem Que bom, o papo percebe. foi gostoso. E Heran, e para finalizar, quero fazer uma dinâmica que eu sempre faço aqui nos meus episódios. Eu vou te fazer umas perguntas e tu responde a queima-roupa. Tá bom, fechou? Fechou? Perfeito. Um sonho, O melhor, um medo, não agradar os meus clientes na hora certa. uma preocupação, Com meu filho no futuro. uma alegria, Meu filho, Henry, uma comida, salada, um esporte corrida. e o sucesso é? Trabalho duro todos os dias, amando o próximo. Ah, garoto! Heran Oliveira, senhoras e Obrigado, senhores, gente. nosso Visão de Valor. Curta, comente, compartilhe. Print isso daqui, marca na rede social, Heran Oliveira, Alberto Marinho. Assista quantas vezes você puder e manda para geral. E fique conectado que vem aí grandes episódios do nosso Visão de Valor, o seu, o meu, o nosso Talk Show de Negócios. Você acompanhou Visão de Valor com Alberto Marinho, o seu talk show de negócios.